Uma questão recorrente para os médicos que nos buscam é: qual é a média salarial para um médico em Portugal? E isso nem sempre fica tão evidente e tão claro, porque não é comum que os anúncios em Portugal tenham o salário divulgado. Então, a referência que nós podemos ter é do setor público. A primeira consideração que se precisa fazer é que, apesar dos salários médicos parecerem mais baixos aqui do que no Brasil, se você fizer a conversão, você precisa considerar que o custo de vida aqui em Portugal, comparado com o que se gasta no Brasil para se ter o mesmo estilo de vida, é muito menor. Então, o custo aqui tem como referência a média dos salários das famílias portuguesas. As pessoas ganham em média aqui o salário, não é o salário mínimo, mas é o salário médio, entre 800 e 900 euros por mês. E se consegue viver com isso. No serviço público, a carreira médica especializada inicia no nível de assistente nível 1. Estou falando de carreira médica especializada porque o setor público contrata especialistas. Contrata também não especialistas, mas o meu foco aqui é falar sobre especialistas. No serviço público, então, a carreira médica especializada inicia no assistente nível 1. O assistente nível 1, que trabalha 40 horas semanais, vai ter um salário de 2.754 euros e 48 centavos. O médico assistente tem 8 graus. O próximo nível é o assistente graduado, que nesse 9º grau, então, que seria o primeiro do assistente graduado, recebe 3.219 euros e 30 centavos. E também está dividido em 6 graus. O último grau é do assistente graduado sênior, ou chefe de serviço. Nesse caso, o salário inicia em 4.045 euros e 64 centavos e está dividido em outros 4 graus. O teto do salário para 40 horas semanais é de 5.078 euros e 57 centavos. Este é o salário do setor público para 40 horas sem dedicação exclusiva. Cada vez é mais comum que os médicos aqui em Portugal optem por trabalhar nestas modalidades, sem dedicação exclusiva no setor público, e trabalhem também na iniciativa privada. Lembrando que esses salários, então, são para especialistas e que cada vez é mais comum esse médico, então, atuar no setor público e no setor privado. Nessa semana agora que passou, a TVI, que é uma das televisões portuguesas aqui, veiculou uma matéria sobre a redução do número de médicos em exclusividade no setor público e que hoje menos de 1/4 dos médicos do SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, atua em regime exclusivo. O salário do exclusivo é um pouquinho maior, mas não é muito significativo. Ou seja, 75% dos médicos atuam no sistema público e privado. Também é muito comum aqui em Portugal as parcerias público-privadas, ou seja, o sistema privado atendendo pacientes do sistema público. Então, o número de oportunidades é muito maior porque você tem não só o setor público como alternativa, mas também o setor privado. Então, quando você for avaliar quanto é que um médico recebe em Portugal, tenha em mente esta informação. Hoje é cada vez mais comum os médicos atuarem no setor público e no setor privado. O setor público para dar a garantia, a aposentadoria, e o setor privado porque tem cada vez mais oportunidades aqui no país. Se você quiser atuar em Portugal, fale com a Em Portugal. Eu sou Gessele Vivan e sou gestora da Em Portugal Consultoria.